O jogo de estreia é sempre difícil, né? Importante o Joinville conseguir a vitória, né? E contra uma equipe difícil, né? E mostrou que vai ser essa Série D, às vezes muita força física. Queria que você falasse sobre tudo dessa vitória primeiro. Primeiramente aqui, boa noite a todos. Desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, para o povo joinvilense, em especial para o torcedor do Jack. Dedicar essa vitória aqui a um atleta muito importante no nosso grupo, que é o Carlos Alexandre, que ontem no último treinamento ele sofreu uma lesão que vai afastar ele por algum tempo, né, da atividade esportiva. Carlos é uma liderança dentro aqui do nosso grupo, um jogador que trabalha muito assim como todos, e essa vitória vai para ele, né? Jogo difícil, como a gente já havia projetado. Essa equipe é uma equipe que ela vem se organizando. Para quem não sabe, o Branco, ele é coordenador das categorias de base da CBF e o Branco ele é de Bagé. E ele já havia me falado da seriedade do projeto que está sendo feito lá. É uma equipe que tem vaga de Série D esse ano. Para ano que vem também tem vaga de Série D. Empataram no Campeonato Gaúcho de 2-2 com o Inter de Porto Alegre, que é o atual campeão gaúcho e, na minha opinião, hoje uma das 4 melhores equipes do Brasil que tem praticando, juntamente com o Bahia, juntamente com o Flamengo, na minha opinião. E foi um jogo que começou bastante tenso pela questão do estado do gramado, da disposição que a equipe do Guarani veio. Ela veio praticamente espelhando a nossa equipe, com 3 volantes com uma boa qualidade, marcando a nossa saída, explorando as bolas aéreas, explorando o nosso erro. Em alguns momentos, trabalhando bem a bola, com o Luiz Felipe, que foi substituído, com o Emerson Brito, que é um atacante de velocidade, com o Ian Felipe, que é um atacante de mobilidade, né? E isso causou alguns problemas iniciais até a gente fazer a questão do encaixe e a leitura de marcação, que culminou com 2 jogadas, né? Já tínhamos feito uma jogada que o Belão havia cruzado para o Caion, e depois a jogada que a gente fez ali é uma jogada que a gente trabalha diariamente, que é a infiltração do Caion atraindo e o Marquinho infiltrando, né? Foi ali que o goleiro deles foi expulso, e a partir do momento foi outro jogo, né? Foi 2 jogos diferentes. A partir daí a equipe do Joinville teve o total domínio do jogo, a equipe do Guarani levou perigo em algumas escapadas e principalmente em bolas aéreas, e nós fomos acumulando chances de gol. Já era para ter feito o gol no primeiro tempo, mas fomos muito felizes aí na jogada de Juninho e a finalização do Keké, que é mais um atleta que a gente recupera. E aí aquela coisa que eu falo para vocês, eu confio no atleta, é um atleta que havia trabalhado comigo em 2 equipes. O Keké jogou no Cruzeiro há 2, 3 anos atrás. O Keké fez 40 e poucos jogos de uma Série B, 40 jogos numa temporada de 2, 3 Séries B pelo Tombense, né? Trabalhou comigo no Vila Nova, trabalhou no Figueirense, Brusque. Então é um jogador que veio no estadual para nos ajudar, se lesionou e com muito sacrifício se recuperou e hoje foi premiado com esse gol aí. Então, resumindo, jogo difícil, que a gente conseguiu ir destrinchando aos poucos, e no final teve esse ar de traumaticidade, né? Até porque a gente não conseguiu matar o jogo e o adversário teve a esperança, né? Até a última bola, mas fomos muito inteligentes, administramos e conseguimos uma importante vitória hoje. Emerson, boa noite. Parabéns pela vitória, primeiramente. Acho que essa semana a gente estava conversando aqui mesmo, né, na sala de imprensa, sobre as diferenças do Catarinense para a Série D, o que você ia continuar de trabalho, o que você ia tentar mudar. E, claramente, a gente começa o jogo com uma grande novidade na tua escalação hoje, um esquema de 3 zagueiros, abrindo mão daqueles pontas mais abertos, talvez perdendo um pouquinho de velocidade, mas ganhando a questão física. Foi um esquema pensado no Guarani? É um esquema que o Joinville pretende trabalhar para esse tipo de competição, para entender que é mais físico? O que o Emerson está pensando em manter, de repente, esse esquema com 3 zagueiros? Agora eu posso falar mais abertamente, até porque as equipes vão ter imagem, vão comparar, né, as formas de jogar. Beto, a gente já jogava assim no Catarinense. Se você pegar a primeira escalação nossa, a gente construía com o Naldo pela direita. O Naldo era o Vitão, vamos dar um exemplo aqui. O Naldo era o Vitão, no início do jogo contra o Figueirense. Naldo, Vitão, Guti e Léo Rigo.
Só que a diferença, e o Belão fazia fazia amplitude pelo lado direito, né? Belão, Breno e Vinícius por dentro, Mafra escuro. A diferença é que a gente tinha o João Macário. O João Macário e depois Marcelo fazendo o lado do campo, né? E nós defendíamos com uma linha de 4. Então era diferente. A gente defendia com a linha de 4. O Rigo era um falso lateral esquerdo, né? Vinícius e Breno por dentro. Ponta direita era o Kendi no primeiro jogo. Kendi trabalhando por dentro. Então Juliano. O centroavante era o Christian Renato. Quem trabalhava na entrelinhas do lado esquerdo era Riquelme. Depois Lucas de Sá. E em alguns momentos do campeonato Júlio, quando ele retornou no lugar do Kendi. E, como eu falei para você, Marcelo ou João Macário fazendo amplitude, né? E aí a gente foi variando durante o campeonato. Durante o campeonato nós encontramos uma alternativa aqui no jogo de Santa Catarina com o Belão, que fizemos hoje. Foi onde Belão entrou pela direita, Guti centralizado e Léo Rigo. E aí fizemos uma alteração hoje, que às vezes o Léo Campos ia por dentro e o Keké por fora. Ou o Keké por fora e o Léo Campos por dentro, né? Trabalhando ali para que o Keké pegasse a bola de mano a mano e fosse para dentro, ou numa situação de cruzamento, se o Léo Campos tivesse aberto, o Keké entrasse na área, como o Marquinhos faz. É uma função do Marquinhos, né? Mas o Keké ele tem mais característica de ponta e o Marquinhos mais de um 9, né? De mobilidade. E segundo tempo nós optamos com o Belão fazendo a função de Vitão, né? Na construção pelo lado direito, e Juninho pisando na linha, né? Para tentar a jogada para que a gente pudesse isolar o Juninho tentar a jogada individual. Ele chuta muito bem, com ambas as pernas, tem uma boa leitura de jogo. É um menino, né, meu filho? É um menino aí que a gente está trabalhando bastante. Conversamos ontem, estamos dando muita força para ele. É um garoto do bem, um garoto muito trabalhador, né? E que foi premiado hoje dando uma assistência. E que continue assim, porque é um atleta que tem um futuro enorme pela frente. Oi? Aí, que eu falei, nós ganhamos alternativa, teve outras situações no jogo. Vocês falam que Emerson Maria é retranqueiro, né? Retranqueiro. Então, mesmo quando joga com 3 zagueiros, a gente coloca 5 jogadores na frente. É só vocês analisar o jogo, é só pegar, a gente coloca 5 jogadores na frente. 2 amplitude. O Léo Campos, vocês viram, o Léo Campos, eu tenho que proteger o Léo Campos. O Léo Campos eu conheço desde os 14 anos, ele tem dificuldade no enfrentamento, né, no 1 contra 1 defensivo, ele precisa ser protegido. Então, quando eu coloco os 3 ali, Vitão estava muito bem mesmo, Vitão. Talvez, se o Léo tivesse uma característica de construir o jogo, eu não tiraria o Vitão, porque ele estava muito bem mesmo, né? Mas ali eu tive que sacrificá-lo ali para que a gente pudesse criar outras alternativas, né? E aí, durante o jogo, eu recuei Juliano veio fazer o camisa 8, no lugar do Mafra, entrou o Tadei, né, para fazer a função do Juliano. Então, é um elenco muito versátil, que ele me dá muitas possibilidades. E agora deixar agora o treinador do São José quebrar um pouquinho a cabeça aí, né? Não bater o martelo na formação que a gente vai trabalhar, para que ele possa agora pensar e criar estratégia para enfrentar o Joinville no próximo jogo. Boa noite, Maria, Juninho. Parabéns pela vitória. Uma pergunta para cada. Juninho, naquele jogo contra o Santa Catarina, você já entrou muito bem e o Joinville conseguiu uma vitória que talvez tenha sido o divisor de águas naquele campeonato catarinense para o Joinville. Como é para você estrear numa Série D tão importante, de um time que está há 3 anos sem divisão e já dar uma assistência e fazer uma excelente partida? E para o Maria, como está o clima no grupo? Porque a gente sabe o quanto o Keké foi criticado no Campeonato Catarinense. E a gente conversou com ele, conversou com o Guti. A gente sabe que o elenco estava querendo que ele fizesse uma excelente partida e fizesse um gol. E a gente viu como foi na comemoração, como foi no vestiário após esse gol que garantiu a primeira vitória do time. Primeiramente, boa noite a todos. Muito feliz, né, pela minha atuação. Venho trabalhando cada dia para evoluir cada vez mais, para nessas situações, essas partidas, nessa situação eu conseguir ajudar o plantel. E eu estou aqui para somar
com as minhas características. Nosso grupo é um grupo muito forte. A gente construiu uma união muito grande com esse grupo. A gente passou por muitas coisas, esse catarinense. Então, fico muito feliz de ajudar, mas sei que eu tenho muito a melhorar ainda e quero melhorar. E estou trabalhando cada dia mais para alegrar o torcedor, para ajudar a equipe da melhor maneira possível. O clima era o melhor possível mesmo, e acho que vocês perceberam, quando o Keké fez o gol, saiu todo mundo para abraçar ele, né? Todo mundo para abraçar ele, porque é um jogador que passou por um momento muito difícil. Talvez no pior momento nosso na temporada, ele foi o atleta que foi um dos alvos, né? Foi um atleta muito criticado. E a gente sabia que ele tinha potencial. Tiramos eles até para não expô-lo mais, porque o Keké estava jogando lesionado. No sacrifício, até porque nós tivemos alguns problemas de lesão no início da competição, né, que foi o caso principalmente do Kennedy, né? Kennedy era uma opção, que fizeram com que a gente tivesse que apressar a entrada do Keké nos jogos, né? Teve jogo aqui, um jogo contra o Barra, que o Keké nem treinou. O Keké ele fez o tratamento e foi direto para o jogo, e outro jogo aqui contra o Concórdia foi a mesma coisa, ele nem treinou. Ele só fazia o tratamento e ia para o jogo, né? Colocando a cara dele para dar tapa, né? Como é da personalidade dele, porque é um cara que não tem medo de nada. Ontem, quando eu chamei ele para conversar, eu falei para ele que a gente tentaria lançar ele num momento mais propício, talvez assim com a equipe ganhando, com o placar, e ele falou para mim, não, pode contar comigo, e então foi o que aconteceu. Ele entrou num 0-0 e hoje foi o atleta que fez o gol da vitória. Então, fico muito feliz, mais um atleta que a gente recuperou, né? Assim como vários jogadores da Copa Santa Catarina, que era uma equipe que não valia nada, e aquela coisa toda, e a gente com muito trabalho, né? Muito trabalho, são pessoas que têm muito caráter. Eu falei para o Juninho estar aqui presente e ele vai testemunhar aqui, é uma testemunha do que eu falei hoje, né? Nós estamos formando um caráter como equipe, né? Então, não é toda a equipe que vem de um 0-2 contra Santa Catarina, que estava rebaixando, e faz um 4-2 em 10 minutos, e vai lá, elimina a grande equipe do campeonato, que é o Criciúma. Por pouco não chegamos à tão sonhada final do campeonato, né? Mas aquilo ali deu muita casca para o grupo, né? Então, mais uma vez aqui, reforçar que a gente é uma família, sob o comando do nosso presidente, do Felipe, que está aqui, que é um cara que está sempre dando suporte emocional para a gente, do Luciano, do Rufino, que está aqui, do Merria, enfim, dos gerentes, né, dos departamentos, do pessoal que está lá no dia a dia no CT, nosso staff, a comissão técnica, os meninos da base que estão juntos, todos. Hoje tá os treinadores da base aqui, os preparadores físicos, o treinador de goleiro. O Hugo está lá em Itajaí para ver o nosso próximo adversário, o Hugo Almeida, que é o treinador do 17. Então, o Jack está muito unido, e um fator que ajuda é que a gente tem no nosso elenco vários jogadores numa faixa etária de 30 e poucos anos, jogadores já casados, né? Então, você vai ali, parece um parque de diversão, né? Vai ser um parque de diversão, as esposas, os filhos se conhecendo, né? Porque juntos a gente é mais forte, né? E com o apoio do nosso torcedor, com o apoio de vocês da imprensa, temos tudo aqui para conseguir o objetivo do clube esse ano. Eu optei pelo Vitão e a gente trabalhou duas formações, né? Nós trabalhamos uma formação em 3-2, em 5-2-3, 5-2-3, porque no momento que a gente defendia, a gente fazia uma linha de 5 para dificultar a amplitude, para aumentar a estatura da equipe e os momentos a situação de filtração do adversário, né? Hoje todo mundo coloca 5 jogadores na frente. Nosso adversário colocou 5 jogadores na frente no momento de atacar, né? Então, eu havia optado pelo Carlos pela questão de liderança dele, da questão da bola aérea, ofensiva e defensiva, que é muito importante. Teve um momento do jogo que eu fiquei muito preocupado, foi o momento que o Juninho entrou, nós ficamos com a equipe com a estatura baixa, né? E depois a gente regularizou com a entrada do Yali e do Keké, que ele é bom na bola aérea também, né? Mas foi um momento ali que a gente arriscou, teve que fazer aquilo ali. Então, é um desenho que eu fico seguro atrás, eu corro pouco risco, fico com uma boa saída de jogo,
tem os jogadores na amplitude. O que a gente tem que trabalhar mais é a questão do preenchimento de área. Às vezes nós estamos chegando com poucos jogadores, né? E a questão também da mobilidade, né? Dos movimentos ali, para que a gente não fique previsível. Então, isso a gente vai trabalhar, né? Mas é uma formação que a gente vem utilizando desde o estadual para atacar. E hoje nós variamos, né? Não fizemos 4-4-2 no momento de defender, a gente fez um 5-2-3 mesmo. E no momento da entrada do Juninho, nós voltamos para o 4-4-2. Então, a equipe se sente bem assim e cabe a nós agora da comissão trabalhar bem, escolher bem os atletas, para que a gente possa melhorar a performance deles e conseguir os resultados. Queria perguntar... Naldo. O Naldo, no início da pré-temporada, o Naldo ele sofreu um desconforto muscular. Ele retornou essa semana, né? E aí aquela coisa, ele foi para trás da fila. Vai para trás da fila porque hoje nós temos um grupo muito competitivo, né? Então, o Carlos teve a preferência, Vitão, e o Naldo agora vai trabalhar para buscar o espaço dele, mas é um jogador experiente, um cara muito importante dentro do grupo, né? Até estava conversando com ele ontem, o Naldo é um cara muito... ele participa muito ali nas concentrações, conversa com os atletas, é um jogador assim da minha confiança, e no momento certo ele vai voltar a ter oportunidade. Ô, Juninho, jogo igual hoje, né? Sei que é a sua característica, né? Pegar a bola, partir para cima, e é um jogo que precisa realmente disso, porque você acaba quebrando a linha de marcação. Foi o que aconteceu no gol, né? Você fez jogada individual e tocou consciente, né? Olhou para onde estava o Keké, tocou no pé do Keké, falou, faz e me abraça, né? É um jogo que às vezes requer isso, mas é uma característica tua, precisa às vezes fazer mais em todos os jogos, né? E para o Maria, depois, Maria, se puder falar um pouco sobre a opção da saída do Juliano, né, que estava um jogador muito lúcido, criando muito, né, estava dominando o meio do campo, não sei se ele acabou cansando, né, sei que às vezes a entrada do Yali, como você falou, foi para aumentar a estatura, mas aí é a opção da saída do Juliano. Como eu falei, é uma característica minha, né, jogar mais aberto. Eu, na minha carreira toda, sempre optei e joguei mais por esse lado direito, mais aberto, mas óbvio que eu quero todo jogo ajudar, da mesma forma como foi hoje, mas cada jogo é um jogo, cada jogo é uma situação, tem jogos que o jogo está mais para jogar por dentro, tem jogo que a gente não recebe muita bola por fora, então cada jogo é uma situação, mas a gente tem que ter consciência de como eu tenho, né? Eu entrei num cenário do jogo que eu queria ajudar e, graças a Deus, fui feliz nisso. Então, eu quero continuar com essa mentalidade de optar por ir para dentro, por ir para cima, mas cada jogo é um jogo. Então, fico muito feliz pela partida de hoje e quero continuar ajudando da melhor forma. A questão do Juliano foi por volta de 30 minutos, ele encostou ali e falou para mim que a perna dele estava começando a ficar pesada, né? E é um atleta que estava muito bem, fez uma função diferente ali, fez um camisa 8, vindo um pouquinho mais de trás, né? E aí nós também aproveitamos aquele momento ali para que, com a saída dele, a gente pudesse colocar o Yali, que é um volante, que é mais um primeiro volante, aumentamos mais a estatura, refrescamos mais o meio do campo, né? Até porque entrou o Tadei, e o Tadei é um atleta que ele é mais técnico e ele não tem a mesma recomposição defensiva que o Juliano dá para mim, né? Quando o Juliano está no campo. Então a gente colocou ali o Yali junto com o Escuro, o Keké e o Juninho pelo lado do campo. A gente fez a linha de 4. Léo saiu também porque eles colocaram o Wilson Júnior, que é um jogador muito forte e estava levando perigo ali no 1 contra 1. Então o Matiello entrou. Matiello é outro atleta também que está evoluindo muito, muito mesmo, né? Hoje ele entrou de lateral mesmo. No campeonato ele jogou mais como um ponto esquerdo. E fizemos a linha de 4 com Matiello, Léo Rigo, Guti e Belão. Esses 4 na segunda linha, como eu falei, e deixamos o Caion e o Tadei mais à frente, né? O Caion já estava um pouco desgastado, o Tadei é um atleta, como eu falei, que ele precisa melhorar a questão da recomposição defensiva, que nós vamos trabalhar muito. Mas foi um jogador que entrou e ele temporizou nossa equipe. Foi um jogador que começou a trabalhar a bola, tocou, tirou a velocidade do jogo, né? E acredito que deu certo a nossa mexida e a gente conseguiu segurar o resultado, que não era o intuito de segurar, era a gente controlar o jogo e buscar o
o segundo gol para matar o jogo, né? Mas não conseguimos o segundo gol e a equipe foi inteligente, porque tínhamos o placar a nosso favor e administramos até o final.